3, 2, 1. Oi, pessoal, bom dia! Boa sexta-feira gamificada. Pode falar assim também? Pode. Então tá bom. É sexta, sextou. Bom, Johnny, hoje o nosso tema, vamos chamar já a Andrea Krug. Boa. São os 6 cuidados que todo líder deve ter antes de iniciar um treinamento corporativo. Isso vai ser muito legal. Bem-vindo, pessoal. Flávia, a Lea, Renata. Bom dia a todos. E já vamos começar aí o nosso Game ou Game Over. Meia horinha de papo, né, Johnny? Diz Isso aí. E aí a Deia vai estar com a gente vai discutir, fazendo sempre as reflexões. Ah, que legal. O livro chegou. Que bom, Ale. Que bom. Mesmo, isso que é vontade mesmo, né? Porque é a greve dos Correios e ó, deu certo. É isso aí. Qual que é o lance então, André? Hoje, 6 cuidados que todo líder deve ter para iniciar um treinamento corporativo, certo? É isso aí, a gente vai já começar. Aê, vamos chamar a Deia. Chegando aqui com a gente já tá colocando aí para vocês verem, né, a live que é hoje. Olá! Bom dia, pessoal! Lindos da minha vida. Bom dia, André. Bom dia, Deia. Bom, olha, hoje o papo é bem quente, é bem bacana e bem inquietador, né, Deia? Diz aí. Bem polêmico. Bora lá começar que hoje, de duas uma. Ou o pessoal vai amar a gente ou odiar. Eu adoro esses papos quando eu falo assim, o líder tem que tomar cuidado. Eu falo, pô, os caras estão fazendo live de indireta pra mim, só pode. Eu vim até com um visual mais leve, entendeu? Pra dar aquela leveza bacana. Qualquer coisa eu travo aqui na conexão, dependendo da resposta que tiver que dar. Ai, meu Deus, eu botei até branco, né? Pra ver se qualquer coisa a gente despacha esse boy, faz isso. Boa. Bora lá? Vamos lá? Bom, pessoal, a live ficará gravada como todas as outras que a gente vem fazendo do Game ou Game Over. Legal. Vamos relembrar, Deia, pro pessoal o que é o Game ou Game Over? Bora lá. A gente traz um tema, né, toda sexta-feira, e aí, a partir desse tema, a gente traz algumas inquietações. E aí a gente discute se aquilo é game, significa que a gente concorda, ou se aquilo é game over, significa que a gente não concorda. E aí a gente debate um pouco aqui o porquê que a gente concorda, o porquê que a gente discorda, e a gente, assim... pede para vocês também mandarem a opinião de vocês. É super legal quando vocês também trazem as inquietações, as discordâncias, as concordâncias. Bora participar. Boa! Bom, recapitulando, o tema de hoje serão, né, os 6 cuidados. Vou dar um spoiler que a gente vai dar um de lambuja, tá? Para vocês. Então, serão 7, mas resumindo, 6 cuidados que todo líder deve ter antes de iniciar um treinamento corporativo. Fechado? A gente vai buscar os 6. A meta são os 6, tá? Então nós vamos na ordem dessa vez, não será aleatório. Tá bom. Nós vamos numa ordem aqui importante. É aleatório para mim, que não conhece os 6 ainda. Eu não vi os 6, então é aleatório para o João. E bora lá, então, senão não vai dar tempo. Pessoal, a Deia, como especialista em liderança, ela sempre vai startar o nosso papo hoje, tá bom? Essa é a nossa ideia. E eu e o João vamos no Game ou Game Over com ela, sim ou não, a gente não sabe. Ou seja, a gente está aqui, talvez a gente fale algumas besteiras, mas foca na Andrea, que aí é sucesso. Vamos apertar o play? Bora? Bora apertar o play. Olha lá! Número 1. Dica não, né? Vamos embora pro número 1. Lê aí, Johnny. Dá para assistir o treinamento e responder. Já começamos assim. Coisa que quase ninguém faz, né, Deia? E aí? É game ou game over? Não consegui nem terminar, Deia. Você entendeu, né? Bora lá, né? É pra gente falar a verdade aqui, não é isso? É isso aí. Isso aqui é live de raiz. Isso aqui não é live Nutella, não, né? Então, boa. É game over. É game, aliás. Na boa, gente. A gente achar... não que o ser humano ele seja multidisciplinar. A gente não é multidisciplinar. Tá cortando, né? Tá cortando um pouquinho a sua... de novo, né? Você sabe que... Você tem que ir lá para aquele cenário lindo. Ela vai para baixo caverna.
Eu saio da Bate-Caverna e vou para o É meio. verdade. Qualquer hora eu Gente, vou fazer isso ali no meio da lagoa, né? Mas não tem importante, né? O pessoal que acompanha a gente geralmente, e aí vê essa questão de mudar o lugar, alguma coisa, porque tem os nossos amigos campanheiros que ficam lá, aqui. Pronto. Ó. Olha E a lá, Deia vamos tá ver a no Rio de lagoa lá no Janeiro. fundo. Pronto. Vou Estamos no mostrar pra sol você do que Rio tem de o trânsito Janeiro. aqui. Quer dizer, Bora lá. muito trânsito, tá Mas bom. vamos lá, respondendo aqui, para a gente poder ter tempo de fazer tudo, né? Então, é game over, é irreal, é surreal pensar que alguém hoje em dia realmente vai ter uma atenção plena. Ah, ela também participa quando eu venho para cá. Ter uma atenção plena de que realmente a pessoa vai ficar 100% do tempo olhando para. Ainda mais agora que está tudo online, né? Olhando para uma tela de computador. Então, não rola. Obviamente que também a gente tem o outro lado da moeda, né? Gestor se achar insubstituível e que se ele não responder tudo na hora também, o mundo acaba, isso também não é verdade. Então, assim, tem um caminho, tem um lugar aí que é o meio do caminho que funciona melhor. Hoje você tá atacada, hein, filha? Tem algo aí no meio do caminho que funciona melhor. Adorei. E aí, Johnny? Olha, eu acho que você traz a real mesmo, né, gente? Para você, game ou game over, Sigo a dá para relatora. assistir? Não, sigo a relatora. Eu acho Sério? que... Eu não... Gente, se desse para fazer duas coisas ao mesmo tempo, podia dirigir e falar no telefone que tava tudo certo. Então, acabou. Eu acho que aí já resume. Bom, eu tenho uma consideração aqui, gente. Tem pessoas que super conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ainda se manter conectada. Mas tem pessoas que, se perder o foco, perde o fio da meada e não volta, né? Então, a minha consideração aqui veja, perceba o seu comportamento para com isso. Se você dá conta, eu gosto de trabalhar, por exemplo, assistindo uma TV, ouvindo som. Mas às vezes, assistindo, né? isso não tá, né? Então, dá licença que a minha resposta... Tá bom, desculpa. Mas ela tá afiada. É que eu gosto. Então, assim, eu consigo assistir um treinamento, responder o e-mail. Claro, há uma desconexão, mas eu não perco o fio da meada. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração, realmente, a singularidade. Então, não adianta, assim, né? Eu não gosto... Ai, olha só, desliguem os celulares. Pô, é chato isso. Ninguém tá falando pra você. Desconecta. Não é desconectar, é diferente. Né? É. Mas bora lá, então, segundo, porque senão a gente não chega no sexto, porque a gente... Aqui antes, eu tô assim, ó. Pessoal, sabe o que eu queria? Ó, a Alê trouxe equilíbrio. Escrevam aí se você consegue assistir a um treinamento e, ao mesmo tempo, responder um e-mail de vez em quando. Ou, enfim, fazer alguma outra coisa. Responde. Então, se você responder que dá pra fazer isso, não pode brigar com o maridão quando ele estiver assistindo jogo de futebol. E você quiser fazer aquela DR para né, em relação a alguma coisa. Então, pensa nisso também, hein? Senão vira... Olha, a Alessandra, ela tá trazendo aqui pra gente, ela tá em todas as nossas lives, né, Deia? Às vezes é necessário, depende da importância, né? Realmente, tem coisas que você fala, poxa, eu já tenho que ficar com o radar conectado, né? Lembrando, aquela pérola, né? Prioridade é singular, né? Então, boa. O que é urgente? Muita calma nessa hora, né? Porque também tem aquela fantasia de ser imprescindível que não é fácil, não, né? Boa. Gostei, Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Ponto. A prioridade é aquela e tudo que vier nas arestas eu vou desfocando de alguma maneira. Ó, tem uma aqui. Não consigo, eu simplesmente me entrego e desligo do mundo externo. Né? Eu não sei, é VC, não sei o seu nome. VCTRH. Mas tá ótimo, obrigada pela consideração. Karina Pires, nossa head lá da Health Games. Não, se quero dar atenção 100%, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada que vez. ela tá falando ainda espanhol. Cissa, deve ser alguma palavra que a gente não conhece. Obrigado, cara. Vitor. Eu ia chutar que era Vitor. Vitor, obrigada. Bom, beleza, pessoal. Então, a parte 2 com a segunda... Não, mentira, né? Vamos para a segunda dica, Deia? Bora lá. Dica ou reflexão ou inquietação? Aperta o play aqui. Vai, André. Eu tô... Ih, vamos. E aí? Lê aí, Johnny. Sou líder há tanto tempo que o que eu tenho que aprender, né? Que eu ainda tenho que aprender. Nada. Você estava preparado para a pandemia. Game over, Deia.
game over na veia, né? Porque Boa. vamos combinar, né? Tem essa fantasia, né? Muitas vezes a gente acha que só porque ganhou o cargo, vem tudo com o cargo, né? E a gente se esquece que a maioria dos líderes sequer são preparados para esse lugar. E a gente ainda tem, com toda a disrupção do mundo, com toda a pandemia, aquela pessoa que é muito boa tecnicamente, subindo para um cargo de liderança e simplesmente na hora que senta nessa cadeira, nada daquilo que era requerido, nada daquilo que você mandava bem, não necessariamente é o que é requerido, não é o que você faz, é a habilidade de pessoas e processos para obter o resultado. Então, de alguma maneira, você muitas vezes vai ter que aprender isso, porque não foi isso que te levou para esse lugar. Ainda mais no mundo de hoje, né? Alguém sabia como é que era liderar tanta gente, o mundo inteiro em home office? Ninguém sabia disso. As questões que se apresentam hoje nem tem uma questão para a gente simplesmente reproduzir a solução. A gente tem que produzir coisas novas. Então, assim, se você não senta na cadeira e entende que você vai ter que aprender um pouco todo dia pro resto da tua vida, você tá fora. Achei que você ia falar outra coisa, hein? Quase, Fica né? a dica. Ô, Deia, para mim também, poxa, é game over total, né? Eu acho que a gente, inclusive, quando você, na minha opinião, tem um cargo de liderança, onde você impacta ainda mais as pessoas, onde você, de alguma maneira, você precisa ser espelho também, né? Quer dizer, todos precisamos, mas o papel de liderança exige algo a mais. Você precisa se reciclar o tempo todo, você precisa se desconstruir o tempo todo. Então, gente, precisa aí sim aprender muito, né? Eu também estou com vocês. A minha única consideração é que, assim, só não esqueça que você é líder, você precisa aprender o tempo inteiro, mas você não precisa saber sobre tudo ou mais do que a sua equipe. Senão você... Aí também tem o contraponto disso. Eu gosto muito do que a Andrea sempre fala. Você tem que estar cercado de pessoas que sabem mais do que você, porque aí senão não faria sentido você ter, né, outras pessoas contigo. Acho que é só isso. Se liberta também da ideia de que eu preciso aprender por causa disso. Eu preciso aprender porque vai me fazer bem, vai ser eu ser um profissional melhor. Dé, eu gosto muito quando você traz essa coisa, né, da multiprofissionalidades, multifuncionalidades, né? Ter uma equipe multi que atenda realmente as suas deficiências como líder, enfim, se assim eu posso chamar. Traz um pouquinho disso pra gente. Eu gosto muito da metáfora, né, do líder como maestro de uma orquestra, né? Eu costumo dizer, o maestro, ele não sabe tocar todos os instrumentos, mas ele sabe escolher quem é o cara que manda melhor em cada um desses instrumentos, né? Adoro. É isso que o líder tem que saber. Ele tem que saber quem é que manda bem nas coisas. Maestro é um cara que fica de costas para a plateia. Então, rapaziada, liderança não é lugar de massagem de ego. Muito pelo contrário. Você tem que ficar de costas para o público e de frente para a orquestra. Você tem que ficar de frente para o teu time. Ele é mais importante do que qualquer coisa, porque se você tiver reconhecimento, é pelo trabalho deles. Então, assim... A liderança é algo que ela tira da cabeça da gente todos os conceitos que a gente aprendeu na vida da gente, que a gente tinha que ser bom fazendo as coisas, que a gente só ia ser bem sucedido se mandasse muito bem. Não, deixa que eu faça, eu pego e eu faço. Esquece, isto não é o que é requerido na liderança. Então tem uma mudança de cabeça, uma mudança de paradigma que faz com que você tenha que construir tudo de novo, novos hábitos, é outra encrenca. Acho que a pandemia ela veio exatamente para resumir tudo isso que a gente está falando, né? Eu acho que hoje falar sobre que você tem que aprender o tempo inteiro é até fácil, né? Porque se mostrou na pele que ninguém estava preparado para tudo. Né? Então vai ficar muito mais fácil você falar, você precisa aprender. Talvez se esse passo fosse antes da pandemia, a gente estaria concordando também na mesma ideia, mas talvez as pessoas ali não acreditassem tanto nisso. Ótimo! Bora para a dica 3, gente. Vamos lá, Johnny, aperta ali a dica 3. Bora, André. Essa aqui? Eu não estou enxergando aqui. direito. Pronto. Tá fogo o negócio. Por que eu tenho que aprender sobre esse tema? Né? O que a gente vê muito, Deia, e eu e o Johnny, e você escuta muito também, líderes que chegam na sala e a gente ouve comentários na época, né, de sala, mas por que eu tenho que aprender isso? Só que esse tema, relevância para isso. Qual é a relevância? Game ou game over, Deia?
é game over, né? Quer dizer, eu vou fazer o que o João não gosta. É game over, porém é um pouco game, né? Manda. Até o Paulo botou aqui regra de futebol, já estou quebrando também, Paulo. Olha só. O que acontece? Também, aí eu vou fazer uma crítica à minha própria atuação, né? Porque eu sou uma pessoa originalmente de fábrica de RH, né? E muitas vezes a gente desenha conteúdo com que a gente entende que é necessário, né? A gente agora que está começando a aprender, eu, por exemplo, agora, a partir do ano passado, que eu comecei a ser chamada para projetos, e eu já vendo a ideia há muito tempo, de cocriação de academias de liderança junto com a liderança. Deixa o cara falar onde dói, deixa o cara entender Muito legal. o que é a coisa e como é que eles gostam de aprender, né? É síncrono, é assíncrono, é de uma vez só, é em pequenas doses, né? Ou a gente traz o aprendiz para dentro do processo, ou ele sempre vai olhar para a gente e vai fazer esse tipo de pergunta. Não interessa se esse aprendiz é equipe, não interessa se esse aprendiz é liderança. A grande encrenca é a gente achar que a gente sabe mais o que o indivíduo precisa. Aí é game over, entendeu? Opa, o João tá ligando um som aqui. Ô, Déia, vou engatar aqui. Muito... Acho que você trouxe algo que para mim me fez assim um super sentido, né? Cada vez mais. E não só nós como consultores, né? A área meio que está solicitando o treinamento, enfim. Às vezes a área acha que sabe muito mais do que os próprios participantes que vão receber. Por isso que eu acho que essa curadoria prévia, esse diagnóstico prévio, ele é essencial. Então, a gente eliminar essa história do líder chegar, por que eu tenho que aprender esse tema? Eu acho que foi falha em diagnóstico, porque realmente ele, de repente, está ali de paraquedas e ele não precisa mesmo daquilo. Então, faz super sentido para mim o que você trouxe. Tô com vocês, gente. Acho que só o cuidado da ideia da base da andragogia, né? Eu acho que a pessoa tem o direito de perguntar, ela tem o direito de entender, mas se ela faz parte do processo desde o início, se torna muito mais efetivo. Eu acho que também, eu acho que a gente não pode achar que nós vamos ouvir todos para saber a singularidade de todos, né, Déia? Isso é meio que impossível. Mas ouvir parte do grupo, fazer um focus group, né, Déia? Que isso você vem fazendo muito bem em vários projetos, isso é importante, né? Muito. Você lança a mão de questionário para geral, depois você faz grupos, estratifica isso por pipeline, enfim. Jeito tem, mas abre a escuta. O importante aqui é abrir a escuta. Boa. Adorei. O pessoal está fazendo considerações, a Lê também trouxe aqui, ó. Às vezes também a pessoa não entende onde está inserida. O Paulo tinha feito comentário também falando, né, do papel do líder como técnico de futebol, né? Você vê ali as pessoas jogando fora do jogo, né? Acho que é importante. E também sobre a experiência de aprendizagem, né? O lifelong learning, que a gente aprende a todos os momentos da nossa vida. Bacana, pessoal. Vai trazendo as considerações. Bora para mais uma? Bora, Isa, bem-vindo. Bora para quarto lá. Para quarto? Para o quarto? Liderança é aprendida. Game ou game over, Andréia? Tem muita gente que acha que nasceu líder, né? Não que algumas características do indivíduo, da estrutura de personalidade, de valores dele não ajudem no processo de liderança, mas liderança é algo que é aprendida. Não é o cara que é muito extrovertido que vai ser bom líder. Eu conheci líderes maravilhosos, absurdamente introvertidos. Tem muita gente que acaba exercendo a liderança muito mais por uma habilidade de ser minucioso, técnico, de seguir um plano e um processo do que de as pessoas, entendeu? Então, a liderança ela é uma coisa tão bacana, mas tão bacana, que ela não tem uma fórmula de bolo, ela não é mágica, até porque se tivesse, te juro, já tinha patenteado e vendia 1 centavo na face da terra. Todo mundo ia comprar. Entendeu? E eu estava bilionária, não precisava de mais nada na vida. Então, liderança é aprendida, sim. Agora, o que é super importante é que as pessoas saibam o que significa sentar nesse lugar. Porque eu já passei por experiência de estar numa sala de formação de uma academia de liderança e falando de papel e responsabilidade do líder na primeira meia hora do treinamento, e o sujeito levantar o dedo e dizer assim para mim: olha só, não quero não, dá para desistir?
E eu só pensei comigo, eita dinheirinho suado, meu Deus do céu, como é que eu saio desse enrosco? 20 e tantas pessoas na sala olhando para minha cara, né? Eu vejo bem, né? Vamos conversar mais sobre isso que você não gosta, etc e tal. E no final, obviamente, que eu chamei o cara, fomos conversar na hora do coffee break, e ele sim, tinha muita dificuldade de lidar com pessoas, ele tinha muito pouca paciência, então para ele era um lugar muito dolorido. Mas a liderança é um lugar absolutamente sexy, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então é aquele negócio que te oferece, vai correndo e vai, sem nem pensar ao certo o que é isso. Mas dá para desenvolver liderança sim, e muito, não é pouco não. Basta querer, né? Então, eu ia bater exatamente nessa tecla. Eu acho que a gente tem que analisar o mercado, onde a gente fala que a liderança pode ser aprendida, e essa é uma máxima. Só que o parte do princípio é, como vocês falaram, que realmente a pessoa tem que querer, a pessoa tem que querer ser líder, só que para querer ser líder é importante que ela tenha clareza do papel, da necessidade, né? E o segundo contraponto disso, aí também a estrutura da organização. Porque a gente fala isso, porque a pessoa tem que querer, porque a pessoa tem que aprender e etc e tal. Só que se internamente, o seu plano de carreira força com que você, para evoluir na sua carreira, você tenha que ocupar cargos de liderança, porque a gente sabe que não são todas as empresas que vão valorizar ali o especialista, né? O cuidado também, porque muitas vezes a pessoa que é colocada naquela cadeira é um especialista, ela não é um líder. Só que aí você fala pro cara, não, você tem que querer, etc e tal. E aí bate na conta dele também e fala, para crescer na carreira, se eu não for líder, eu acho que tem esse contraponto também, que as empresas têm que ver a sua responsabilidade perante a isso, né? É verdade. E aí, só para concluir, não vou me prolongar muito, mas primeiro, para mim, liderança é aprendida, sim. O basta querer, para mim, parece simples, mas você tem que desejar, porque é uma tarefa bem desafiadora, né? Agora, eu vejo hoje as empresas muito mais abertas, né, para aceitar o não quero ser líder. Né? Eu não desejo. É o meu olhar. Antigamente... eu me lembro de uma... Eu vou falar, porque eu sou vintage. Realmente, assim, eu acho que as empresas excluíam mais quando você se colocava como eu não quero ser líder. Ou naquele momento eu não quero ser. Eu lembro que eu te contei uma história, né? A minha primeira experiência profissional, eu recebi ali uma oportunidade para virar um coordenador, eu falei, eu não me sinto preparado nesse momento, eu queria ainda continuar, e aí a resposta que eu tive naquele momento foi, se você não acredita no seu potencial, não sou eu que vou acreditar, então esquece, não tem mais oportunidade. Eu falei, legal. Odeia, você vê essa mudança, assim, você acha que as empresas estão mais aceitando o não, né? Quer dizer, aquela pessoa que não se sente preparada para assumir ali a liderança, você acha que tá rolando isso ou eu tô viajando? Vamos lá, vamos falar. Eu disse que isso é live de raiz, não é live Nutella, né? Então, assim, que sim, mas no fundo não, né? Então eu tô enxergando a cor de rosa ainda. Não, você faz parte daquele percentual de empresas que enxergam. Que a gente faz isso, né? Mas vai lá. Claro que no pós-pandemia, acredito numa tendência a isso mudar, tá? Mas até a pandemia, não. Mais no discurso e muito menos na prática. O cara que diz não é muito assim, é loser. É isso, é a resposta que o Johnny recebeu. É exatamente isso, né? Então... Legal. Muito bacana. Eu acho que trazer essa clareza faz com que a gente... né? Assim, a minha percepção hoje é que as coisas melhoraram, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda precisa evoluir muito mais, né? Acho que esse é o ponto. Maravilha! Então, pro próximo. Game para Todos foi uma coisa bem unificada aqui entre a gente. Eu tô aqui com um porquinho da Índia. É o porquinho da Índia. Ele é o meu cachorro. Bora lá, gente. Número 5, e eu vou rapidinho pegar o cachorro que tá latindo. Não quero me expor perante a outros gestores, Deia. Game ou game over aqui? Isso é game, isso acontece sim, né? A gente cria uma fantasia
de que o lugar da liderança é o lugar, eu acho que o Johnny até já falou nisso, né, das respostas. Então, você tem que saber tudo, você tem que mandar muito bem, e aí fica aquela coisa, às vezes é difícil, viu? Às vezes parece parto induzido de 26 horas que você tem que arrancar fórceps, alguma coisa dentro de uma sala de aula. Porque as pessoas ficam com medo de se expor, elas ficam com medo de colocar as suas dúvidas. E a gente se esquece que a gente só tem uma chance de aprender alguma coisa, é quando a gente não sabe essa coisa. Então, se eu não me reconheço como ignorante de algo, eu jamais poderei aprender alguma coisa. Então, assim, eu também acredito que pós-pandemia isso deva mudar. E a gente vai passar a ter mais a vulnerabilidade sendo mais aceita, o erro, o dizer não sei, e sei lá, líderes perguntando mais e respondendo menos, sabe? O subordinado chega e fala assim: chefe, como é que faz isso? Todo mundo fala, faz assim, assim, assado. Eu não vejo o líder dizer assim, sei lá, não sei, vamos pensar? Isso não existe dentro das corporações. É um maçarico na traseira dizendo resultado, 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 e nego pá, 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 só reproduzindo. E aí ninguém inova, aí ninguém sai do mesmo lugar. É difícil, viu? É difícil. Ô, Deia, Johnny, eu vou trazer uma consideração aqui, tá passando um filme na minha cabeça, né? Das aplicações dos nossos treinamentos e tal. Eu acho que tem uma responsabilidade muito, já que a gente está falando aqui de treinamento corporativo, né? Muito de quem vai conduzir a experiência, sabe? Você tem condições de deixar isso muito mais leve, mais propício para que os gestores se exponham, do que algo que realmente vai travar ainda mais eles, porque o desafio foi, como você bem disse, ele está aí. Só que eu acho que há uma responsabilidade, sim, de quem está conduzindo, o quanto está estimulando isso ser leve ou ser mais complicado ainda. Faz sentido? Faz sentido, e eu agrego. O quanto que a responsabilidade também de você trazer para trocas. Né? Porque também, se eu venho para um modelo onde só eu falo, não tenho troca, não tenho nenhum tipo de atividade ali de colaboração dentro dessa experiência, seja ela digital ou presencial, aí na verdade não é que eu não quero me expor, na verdade eu nem preciso. E aí vira muito cômodo estar numa palestra sentado ouvindo e com milhões de dúvidas na sua cabeça, você não tem nem a oportunidade de se expor. Então, os dois Tanto lados. Tanto que as nossas experiências, eu, a Deia, o Johnny, a gente vem sempre aí optando por a gamificação mais no sentido cooperativo. A Andrea vem trazendo muito essa questão. A colaboração, ainda mais daqui para frente, ela vai ser e é necessária. Então, eu acho que essa responsabilidade de quem está focalizando, quem está ali desenvolvendo o treinamento, é muito importante, né, Deia? É fundamental, né? O processo de treinamento, ele não tem que expor o indivíduo. Você pode fazer... Gente, eu faço tanta maluquice em sala de aula. Eu já fiz roleplay com ator. E eu nunca tive problema das pessoas se sentirem expostas. Você tem que saber fazer isso. Então, não que tem algo que é proibido, que algo pode, que algo não pode. Tudo depende. Qual é o contexto, qual é o ambiente, como é que é a turma, como é que você prepara. E aí você pode, sim, trazer... É fundamental que você traga o aprendiz para dentro do processo. Ele é que tem que ser o condutor da aprendizagem dele. Não é o que eu enfio na cabeça dele, é o que ele me permite fazer com que ele reflita. É só isso. O Pedro, ele trouxe aqui, né, estabelecer um ambiente seguro. Pedro, além de ser essencial, você sabe que um dos congressos que a gente participa fora do país, que é a ATD, que é um dos maiores congressos de treinamento e desenvolvimento, anos seguidos, eles vêm batendo nessa tecla de que o ambiente seguro é o melhor, a confiança em quem está ali conduzindo a experiência. Se o líder ou qualquer participante tem confiança, isso abre possibilidades, e a possibilidade de se expor, ela torna maior, né? Ele consegue abrir, quebrar as amarras, vamos dizer assim. Essencial, gente, essencial. Adorei o papo, bora para a sexta dica, que é a nossa meta, né? Aê. E aí? E essa voltou. Não, então vamos para os 6, 7. Desculpa, 7 já foi.
A prática é a melhor escola. E aí? Para mim é game. Já passou da hora da gente se apropriar do 70, 20, 10. Né? Então, assim, porque assim, eu às vezes fico tão cansada de escutar certas coisas, estou pegando ranço, sabe? A gente fala a mesma coisa, mas fazer que é bom a gente não faz. Eu não vou nem me estender. Abraça o capeta e vai para a prática, só isso. Eu tô contigo, Essa é a pérola já, hein? Abraça o capeta e vai para a prática. Eu tô contigo, Déia, e eu acho que tem uma distância aí enorme, porque a gente está de novo falando da prática, prática, e a gente continua vendo que na época da pandemia é aquilo, né? No momento de crise, você volta a usar soluções que você está mais confortável, independente se são as melhores para o momento, baseado até na neuroaprendizagem, etc., né? Na neurociência. Aí quando a gente pensa, basicamente, do que aconteceu na crise, foi isso. Pandemia. O RH precisa fazer treinamento para as pessoas, precisa fazer as coisas. O que ele fez? Live, palestra. E aí a gente discutia que live e palestra, dentro do presencial, precisava inovar, precisava trazer mais o ator, metodologias ativas, etc. Então, assim, na teoria, show. Quantas empresas realmente estão fazendo isso? Ainda mais nesse momento? Poucas. Porque dá trabalho, precisa perder o controle, e aí a gente está falando daquela última reunião nossa aqui, do nossa última live. O RH quer controlar. Eu quantas vezes... mas a gente não sabe o que a pessoa vai falar se a gente... Bem-vindo ao mundo real! Geralmente a gente chama isso de pessoa e não de robô. Eu assisti a live da Déia essa semana da BTD, né, Déia? Foi incrível. A gente tem a nossa conexão, mas eu e o Johnny, a gente sempre tem uma inspiração enorme em tudo que você traz. Então, pra gente é um grande aprendizado contínuo. Mútuo. Gratidão. E aí você falou muito do 70, 20, 10, né? E aí você deu um tabefe na cara de todo mundo que estava assistindo. Você falou, gente, cá entre nós aqui, que 70? Ninguém tá no 70 coisa nenhuma, né? Então, a prática, sim, é a melhor escola, mas o 70 precisa acontecer, né, Déia? Precisa. E aí tem que abrir mão do controle. É exatamente isso que o Johnny está falando. Freudianamente falando, já que ontem foi dia do psicólogo, deixa de ser retensivo anal, gente. Solta aí e deixa que a coisa vai acontecer, entendeu? As pessoas... ensinar nada mais é do que compartilhar conhecimento. Você vai até onde o limite do outro te permite ir. Ou a gente começa a entender a psique dos indivíduos e solta as amarras, ou realmente a gente vai, é mais do mesmo, gente. É mais do mesmo. Adorei. Ufa! Gente! Missão cumprida! E eu confesso que achei que não chegaríamos, tá? Confesso. Olha, a gente vai para nossa game dica final, então. A pérola, acho que a Déia já trouxe, né, pra gente. Não Mas posso falar outra também, não tem problema não. Então manda outra e a gente vai Aliás, eu queria dizer aqui, né? A Andréia, no meio de um trabalho, na terça-feira, fez uma palestra maravilhosa com o pessoal da BTD. No final do trabalho, a Andressa mandou uma mensagem. O que ela escreveu? Andréia, deixa a pérola. Eu não podia, né? Não podia esquecer. Gente, então game dica, Johnny. Bom, hoje falando sobre liderança, falando sobre essa coisa da prática e a coisa do controle. A gente está num momento onde ninguém sabe qual é a resposta certa. Então vamos se permitir a testar as possibilidades. Vamos se permitir a pensar, eu vou fazer um treinamento dessa forma, eu vou fazer um treinamento da outra forma, eu vou fazer um desenvolvimento de outro. E o principal, para mim, para de pensar em treinamento e desenvolvimento com carga horária. Pelo amor de Deus. Pensa no resultado primeiro. Eu quero isso. Para conseguir isso, eu preciso fazer o quê? E hoje eu vejo que, infelizmente, a gente ainda, né, não todo mundo, mas tem muita gente ainda falando, eu quero um treinamento de tantas horas. Se você está procurando um especialista, se você está procurando uma empresa que é especializada em educação e você quer dizer o que ela precisa fazer, pensa se você, então, não é melhor você fazer. Essa é a minha dica. Game dica bem extensa, gente. Se você não captou, volta, rebobina. Então, resumidamente, se você é melhor do que quem você vai contratar, faz você mesmo. Legal. Aí ficou mais resumido. Adorei, Johnny. Fechou. Minha game dica é o seguinte, pergunte para o seu time também, líderes,
E, na verdade, se questione o que você deseja aprender e fale o que você precisa, tá? Essa é a minha game dica. Deia, game dica e pérola pra gente fechar. Game dica para mim é: liderança não é cargo, liderança é o papel e responsabilidade de influenciar o outro. Todo mundo pode ser líder, até porque tem muito mais líder do que gestor. É por aí. Tem muito gestor que não é líder e tem muito líder que tem muito não gestor que é muito líder. Então, assim, e cada vez vai ser mais isso, porque a gente trabalha aberto para o mundo, as empresas cada vez mais serão ecossistemas, e ora a gente vai estar liderando alguma coisa, ora a gente vai estar simplesmente como coadjuvante. Aceita que dói menos, porque essa passa a ser a mais nova lógica de funcionamento. E a minha pérola de hoje, eu vou falar especificamente com os gestores. Para de, pelo amor de Deus, quando eu estiver começando um treinamento, levantar as expectativas, me pedir assim, eu quero dicas de motivação. Olha só, dane-se a motivação. Se você tem que fazer a coisa, você precisa de foco e disciplina e não de motivação. Se você tem a motivação, beleza, é uma camada a mais. Agora, motivação é algo intrínseco, não é algo extrínseco. Isso está dentro de mim. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã e vou malhar, não é porque eu estou motivada, é porque senão a bunda cai. Então, assim, muitas vezes a gente fica assim, gestor tem que motivar a equipe, porra nenhuma. Gestor tem que saber fazer equipe, ter foco e disciplina para obter resultado. É mais simples do que parece. Adorei. Ai, que delícia, gente. Olha, cada sexta-feira Game Over trazendo grandes aprendizados. Deia, gratidão aí, o nosso trio único aqui também, né? Hoje quarteto. Quarteto, o Nino tá junto. Quinteto com a nossa gata. Ó, a Renata, a Rê Teixeira, mandou um beijão aqui pra gente. Obrigada por acompanhar. Pedro, obrigada. Né? Victor, obrigada. Ale. Todo mundo que participou, que legal, tá assistindo, obrigada. Que às vezes escreve mais, escreve Paulo. menos. Mas a presença de vocês pra gente também é muito importante. E a participação, porque aí o tom, a gente sabe como começa, sabe qual teoricamente como a gente quer terminar, mas o meio você decide. Olha! Obrigada. E assim, ao longo da semana, passa pra gente, entra no perfil da gente, passa pergunta, passa tema. Isso aqui que a gente está fazendo é para servir vocês. Então, pode usar a gente, usa o corpinho. Adorei. Lu, um beijo. Karina, as nossas redes, beijão. Deia, gratidão e até sexta que vem. Até sexta que vem. E em breve, live. Uma live mais à noite, uma live mais happy hour. A gente passa para vocês a data também. Vamos fazer um bate-papo e uma coisa diferente. Olha o Nino sorrindo, ó. À noite, hein? Se de manhã eu já tô assim, imagina à noite. Imagina! Aperta o play aqui com a gente, Deia. Um beijo. Beijo, gente. 3, 2, 1.